Vereadora, nobres vereadores aqui presentes, senhor presidente, população que nos acompanha através do plenário e também através das nossas mídias sociais. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Queria começar hoje a minha fala parabenizando a gestão pela construção do Complexo da Saúde. Eu acredito que nos últimos anos, depois do Hospital de Mirassol, que vai ser entregue agora, com a graça de Deus, em 4 de outubro, foi a obra mais bonita e mais funcional que foi inaugurada em nosso município. Realmente uma obra bem desenvolvida, bem planejada, diferente do que a gente vê aqui da nossa rodoviária, que já começou há tanto tempo e a gente não consegue enxergar o fim. O fim está próximo, mas nunca acaba. Então, realmente com uma estrutura robusta para estar atendendo quem realmente importa, que são os nossos munícipes, com uma capacidade de atendimento de 300 atendimentos dia, em diversas especialidades, psicóloga, fisioterapeuta, coleta de sangue. Então, isso realmente é uma obra que trouxe, vai trazer uma melhoria no atendimento da saúde municipal, e vai levar o nome de um médico, Dr. Jair Pinto, que foi, acho que todo mundo de Mirassol, com exceção da nova geração, aí eu não tive o privilégio, mas minha mãe teve, meu avô, de ser pacientes dele. Então, é uma homenagem da Câmara Municipal, o projeto do vereador Branco, mas aprovado por todos os vereadores. Queria falar também sobre o nosso distrito de Ruilândia, que continua abandonado. E a gente faz requerimento, faz vídeo, cobra. Nós vamos ter que começar, só um minutinho, vereador, tomar medidas mais drásticas, porque o posto de saúde continua mofado, com reboque aparente. Se fosse uma clínica, qualquer clínica particular, aí eu tenho certeza que não teria o alvará da vigilância sanitária para estar funcionando. Tem um prédio lá no fundo que está servindo de criador do mosquito da dengue, está lotado de lixo, derruba aquilo lá, não serve para nada, uma construção que começou lá em 2004, 2005, condenada. Derruba, manda a máquina lá, já que não tem serventia. E a nossa subprefeitura? Prédio bonito, reformado recentemente, porcelanato no chão, laje, ar-condicionado, que não tem serventia nenhuma. Enquanto do lado, nós temos o posto de saúde que está lá aos pedaços. Então, já que a subprefeitura não tem nenhuma serventia em Ruilândia, porque ela não é ocupada, a gente não vê o subprefeito lá, inclusive nós fomos lá hoje, eu acho que nós devemos marcar o horário da próxima vez, viu, vereador Robson, para ver se a gente consegue localizá-lo lá. Transfira o postinho de saúde, porque precisa de uma sala de medicação e atendimento, tem lá, e uma para o consultório odontológico. Então, vai atender a população local lá com mais conforto do que deixar no postinho lá que está abandonado, e coloca a subprefeitura no local do postinho, porque para não ser ocupada e ficar vazio um prédio daquele recém-reformado, deixa quem vai utilizar. Queria falar também sobre a gestão de contratos da nossa cidade. Mais uma vez, os contratos da nossa cidade são paralisados, serviços prestados, por conta da falta de gestão. Espero o contrato vencer para poder tomar providência. Diversos professores do PAC hoje estão com seus contratos vencidos, colocando em risco o atendimento dos alunos. Hoje mesmo já não teve aula por conta disso, porque deixou o contrato vencer. E aí, quando você vai questionar, a conversa está parado no jurídico. E hoje nós fomos até o jurídico conversar com o Dr. Fabrício, e ele nos colocou a par da situação, e as histórias, narrativas que se criam não tem nada a ver com aquilo que é propagado aí pelas pessoas. Então, as pessoas, como eu disse, elas precisam ter
a consciência de assumir o erro. Errei, né? Mas a gente tem que errar tentando acertar, e aí não se torna um erro, se torna um aprendizado. É mais fácil ficar empurrando, jogando a culpa no outro, do que tomar a responsabilidade para mim. Então, hoje, nós temos aí uma creche que precisa de expansão. Eu jogo para o outro, está lá no Obras que não faz o projeto. Eu preciso de uma escola que precisa de expansão. Está lá no Obras, precisa do projeto. Por que não assume a responsabilidade e fala, doutor, está aqui, todos os requerimentos que eu encaminhei, eu fiz pedindo projeto, não tomaram providência. Vamos terceirizar uma empresa e fazer acontecer? É mais fácil? Não, mas é melhor eu empurrar para o outro, jogar a desculpa no outro e não assumir a responsabilidade. Enquanto, doutor, o senhor não tomar a posição de locomotiva para puxar esse time, nós vamos continuar tendo aí o que a gente tem hoje. Esses vagões aí, vários, todos descarrilhados, sem saber o norte que tem que ir. Tivemos também o contrato da terceirizada. Hoje nós não temos pedreiro, não temos pintor, temos serralheiro. Por quê? Deixa eu vencer. Sempre que chega na última hora e lembrar, vai vencer o contrato, vamos correr, não dá mais tempo de abrir uma licitação, abrir um processo, perde o prazo. Quem perde com isso? A população. Hoje a gente estava em Ruilândia, precisa abrir meio metro alambrado. Consegue fazer, Lila? Não, não tem serralheiro. Aí, para molhar o campo, o morador falou assim, não, eu pego uma serrinha, eu serro aqui, para o caminhão poder entrar. Então, assim, olha o nível que a gente chega, de um munícipe ter que fazer o serviço que a prefeitura deveria estar fazendo. Quem dera, se dentro da nossa prefeitura municipal, nós tivéssemos pessoas, não estou generalizando não, tá, pessoal, alguns casos pontuais, como esse munícipe que se dispõe a ajudar para solucionar o problema. E, falando nisso, hoje nós estávamos no ponto de apoio, lá da Coab 2. Graças a Deus está sendo limpo, né? Vamos resolver um problema ali de anos. O vereador pede desde 2020 a limpeza daquilo ali. É um problema crônico, né, que já se arrasta há muito tempo. E limpou, né, tirou os barracos que ali existiam. E, no meio de uma conversa, um servidor comissionado do nosso município disse assim, eu não preciso da Câmara, eu toco sozinho. Ele toca tão bem o serviço dele, que eu acho que se vocês rodarem em Mirassol, vocês vão ver um monte de árvore aí, toda depenada, com poda drástica. E árvores que não são de casas, de munícipes que fizeram. Árvores que estão em área pública e que fez o serviço de poda drástica foi a prefeitura. Então, ele não dá conta de conduzir o serviço dele, que é a função dele. Ele está lotado na Coordenadoria do Meio Ambiente para fiscalizar esse tipo de serviço. Então, assim, se ele não precisa da Câmara, acho que a gente vai ter que começar a mandar, né, alguns requerimentos, alguns pedidos para que ele possa executar o serviço dele a contento, porque não é só plantar árvore aí não, viu? Plantou lá atrás da grota, plantou lá perto da Coab 2, agora precisa cuidar, o mato está crescendo, coroamento, praga, formiga, tem que aguar, precisa dar uma olhada aí nesses plantios, se foram bem feitos, viu? Porque falar que não precisa do outro é muito fácil, agora tem que fazer o serviço de vocês a contento, para, né, para sair do jeito certo, se não depende de ninguém, né? Vereador Robson, pode fazer uso da palavra. Uma parte concedida ao vereador Robson. Queria fazer duas colocações, Gustavo. Uma de Ruilândia. Mais uma vez, é vergonhoso a gente chegar naquele subdistrito e ver tudo fechado, abandonado. E nós já fizemos uma moção de repúdio, eu acho que o prefeito não entendeu. Eu acho que nós vamos ter que tomar aqui, presidente, uma atitude mais drástica. Porque o rapaz, nem tirar o plástico da cadeira dele, que nós fizemos a denúncia, ele não teve a coragem de tirar, muito menos do bebedouro. O funcionário aposentou, não tem ninguém, então extingue o cargo. Ou coloque alguém que queira trabalhar.
E o segundo ponto, Gustavo, eu esqueci de falar e agradecer, quando jogou água no recinto municipal, foi uma terceirizada, a Sanesol. Então, em nome do meu amigo Bozo e do Biselli, eu queria estar agradecendo que atendeu a gente aí, porque se dependesse do município, estava esperando a água até agora. Parte, vereador. Uma parte, conselheiro vereador Kawai. E um recado, vereador Gustavo, para esse Zé Ruela, que hoje falou essa besteira que não precisa da Câmara de Vereadores, como coordenador da pasta dele do meio ambiente, manda ele olhar lá na gruta, onde eles ficam, ou grota, como queiram dizer. Aquela lajota está mais torta que a vida dele. Então, para ele cuidar do lugar que ele trabalha e vir aqui ver com o presidente, com os demais vereadores, como que é o nosso ambiente de trabalho, como está bem cuidado o nosso gabinete, como está limpa a nossa Câmara, como está organizada a nossa Casa de Leis. E para ele cuidar do ambiente dele, já que ele não precisa de nós, então que ele se vire sozinho também. Muito obrigado, vereador. Se eles têm a capacidade de responder assim para um vereador, eu fico pensando o que eles não respondem para a população que vai lá procurar atendimento. Doutor, você precisa revisar o teu quadro de comissionados. Como o vereador Kawai bem disse, a grota é a prova viva, ele passa todo dia para ir trabalhar, você não dá conta de fiscalizar o serviço que está sendo coordenado ali pela secretaria dele, pode acabar com tudo que Mirassol realmente... Vou ter que vir, vereador, começar a ouvir o que o senhor fala, não vai para frente não, viu? Porque do jeito que está difícil. E por último, queria falar do Minijome, né, aqui na pessoa do nosso vereador Poiati, parabenizar toda a equipe que esteve à frente, o nosso secretário de Esportes, Vandinho, a Paola, do Programação Conectada, que ajudou na organização, né, foi um sucesso, tivemos aí diversas cidades presentes, né, levando aí o nome de Mirassol, sendo recepcionada por Mirassol, e né, parabéns aí pela organização. Só, como tem mais 2 minutos, queria falar também do rodeio, né, como disse o vereador Robson. Tudo aquilo que foi proposto pelo contrato, entrada solidária, grade de show, rodeio e montaria, foi cumprido, né, pelo Macarrone e equipe da Três Corações. Não houve aí adesão do público, né, precisamos entender o que foi a falta de divulgação, foi a grade de show que não agradou a população, mas né, shows bons, eu estive presente lá, Pedro Paulo e Alex, Kaique Felipe. Então, assim, precisa entender, de fato, algumas pessoas que a gente conversava na rua não sabia nem que o rodeio estava começando na quinta-feira. Então, tudo é aprendizado, né? Passamos por espero que nos próximos anos aí não venha se repetir, né, esse tipo de ação, que realmente a população de Mirassol e toda a região possa estar prestigiando, como sempre foi em edições anteriores, né? Recorde de público, recinto lotado. Então, para o próximo ano, aí, esperamos que a Secretaria de Cultura, juntamente com a organização do rodeio, possa, né, dar uma organizada melhor. Aí também entendo que foi em cima da hora, pegar o rodeio para organizar em junho, rodeio em setembro. Então, assim, tem vários fatores que corroboraram para que isso acontecesse, mas acabou agora essa edição, que já comece a se planejar a próxima, para que nós não tenhamos nenhuma surpresa. E, por fim, eu queria parabenizar a Corte do Rodeio de Mirassol, que é a rainha do rodeio, a Amanda Almeida, a princesa do rodeio, a Sara Ângelo, a madrinha dos peões, a Geice Fabrícia, e a garota country, a Ana Vanzelli. E também a Corte Mirim, a Lavínia Mano, Yasmin, Valentina, Luísa, Melissa e Sofia. Então, elas foram escolhidas no final de semana que antecedeu o rodeio, lá na PAI. Então, parabéns a vocês por ter representado o nosso rodeio de Mirassol. A Corte Mirim já está aqui presente, as princesinhas do rodeio, sejam muito bem-vindas. Nós aprovamos uma moção para vocês e no final da sessão faremos a entrega. Obrigado, senhor presidente, essas são as minhas palavras.